Bom, então voltamos aqui para mais um pedacinho, né? O que é diagramação? Né? O que é a diagramação? A diagramação é o processo de organizar o conteúdo do livro de forma visualmente atraente. Ela envolve a escolha de fontes, o espaçamento, o alinhamento e outros elementos gráficos. Uma boa diagramação ajuda os leitores a entender e absorver melhor o conteúdo. Então, a gente tem aqui, a importância da diagramação. Uma boa diagramação valoriza o conteúdo do livro, tornando-o mais fácil de ler e de compreender. E os princípios básicos: alinhamento, a gente já falou, espaçamento, também falamos, contraste e hierarquia visual são alguns dos princípios básicos da diagramação. E aí a gente vem aqui a escolha da fonte. A escolha da fonte é um aspecto crucial da diagramação. A fonte deve ser legível, adequada ao tema do livro e harmonizar com a capa e outros elementos gráficos. A fonte deve ter legibilidade, deve ser fácil de ler, mesmo em tamanhos menores. Ela tem que ter adequação ao tema, então ela tem que refletir o estilo e a temática daquele livro. E ela tem que ser harmônica, tem que ter harmonização. Ela deve combinar com a capa e com os outros elementos gráficos, criando uma identidade visual coesa. Aí vem aqui, espaçamento e alinhamento adequados são essenciais para uma diagramação bem-sucedida. Eles ajudam a organizar o texto e torná-lo mais legível. E aí você tem o espaçamento entre linhas, letras e parágrafos, que deve ser equilibrado para evitar que o texto fique muito compacto ou espaçado demais. Você tem aqui o alinhamento, né, que ele pode ser alinhado à esquerda, à direita, centralizado ou justificado, dependendo do estilo e conteúdo do livro. Então, isso aqui, resumão, né, a revisão aí dessas aulinhas que a gente teve. A gente tem aqui o contraste e a hierarquia visual. O contraste e a hierarquia visual ajudam a guiar os leitores e destacar informações importantes dentro do livro. Tá? O contraste: use cores contrastantes para destacar títulos e subtítulos e evite usar cores que dificultem a leitura. Isso no caso de livros coloridos, né? Lembrando que o livro preto e branco você vai poder utilizar a escala em tom de cinza. Então, você pode trabalhar com negrito, com itálico, né, com outra fonte, e você vai criar esse contraste também. A hierarquia visual, você vai utilizar aí diferentes tamanhos de fontes, como negrito, itálico, e você vai criar essa hierarquia e vai enfatizar os elementos mais importantes do seu texto. E aí você vem para os princípios do design. Antes de começar a diagramar um livro, é importante entender os princípios básicos do design que podem nos guiar durante esse processo. Então, vamos dar uma olhada. A gente tem um equilíbrio, né? O equilíbrio é a distribuição visual do peso dos elementos de uma página. Ele pode ser simétrico, assimétrico ou radial. Já o espaçamento entre os elementos afeta a legibilidade e a organização visual. Ele deve ser consistente e adequado para cada tipo de elemento. E novamente vemos aqui a hierarquia. A hierarquia visual permite a organização dos elementos em ordem de importância, facilitando a leitura e a compreensão do conteúdo. Aí voltamos para a escolha de fontes, né? Aqui a revisão dessas aulas que a gente teve. As fontes que escolhemos para um livro têm um grande impacto na sua legibilidade e na transmissão de sua mensagem. E aqui tem uma dica, né, para você escolher as fontes adequadas. O tipo de fonte: opte por fontes legíveis e adequadas ao gênero e estilo do livro, como serifadas para textos longos e sans serif para títulos e elementos gráficos.
O tamanho da fonte. O tamanho da fonte deve ser escolhido de acordo com o tamanho do livro e a faixa etária do público-alvo, garantindo uma leitura confortável. Por exemplo, uma criança está aprendendo a ler agora, você vai colocar um livro com um texto enorme, pequenininho, isso não vai chamar a atenção da criança, tá? O espaçamento entre as letras, ele, como eu já falei, conhecido como kern, ele vai influenciar a legibilidade das palavras e deve ser ajustado de forma adequada. E a gente vai ver exemplos disso no programa Canva, que muita gente utiliza aí para fazer seus livros. E aí a gente vem para o layout. O layout é a disposição visual dos elementos em uma página. Um bom layout deve ser organizado, funcional e esteticamente agradável. E agora a gente vai ver algumas dicas sobre isso. A gente tem a grade, o uso de uma grade ajuda a organizar os elementos de forma coerente e facilita a leitura e a localização de informações. A gente vai ver também sobre as margens. As margens devem ser proporcionais e adequadas ao tamanho do livro, permitindo uma visualização confortável do conteúdo. E o alinhamento. O alinhamento dos elementos ajuda a criar uma sensação de ordem e organização visual na página. Então, tudo isso daqui, estou falando para vocês, aqui estou explicando, e a gente vai fazer juntinho, passo a passo, no programa Word primeiro, depois a gente vai para o Canva, depois para o InDesign, tá? Vai trabalhar vários tipos de programas aqui, para vocês poderem ter um pouco dessa noção, como é que é feito, o que é, pelo menos para você não se perder. Então, você pode escrever seu livro, por exemplo, Cláudia, eu estou na rua, onde eu vou escrever meu livro? Você pode escrever no WhatsApp, por exemplo, e depois passar esse texto para o Word. Então, a gente vai aprender também como fazer isso, como passar um texto do WhatsApp para o Word, e diagramar esse texto, tá bom? Então, na próxima aula, a gente continua e, por favor, coloque aí os comentários o que mais você quer aprender aqui no curso, o que está te deixando em dúvida, e a gente vai continuando aí, tirando as dúvidas, praticando. Esse aqui é o curso de Publique Seu Livro na Prática. E a gente vai trabalhar desde a escrita até a publicação. E a culminância é você que está participando do curso, entrou no curso, entra em contato com a gente, já vai receber aí as instruções já para começar a mandar seu texto para a coletânea que você vai participar. Então, nós temos aí 3 coletâneas para completar esse curso. Então, primeira leva, primeira turma, vai completar a coletânea Palavra em Ação 3. Segunda turma vai pegar a Letra em Música 2. E a terceira turma vai pegar a Palavra em Ação 4. Então, todo mundo que participou desse curso, está participando aí, vai receber a participação na coletânea e o livro em sua casa, tá bem? Então, bora lá!